Afinal, para que é que serviu este governo? E já agora, para que é que serve este aeroporto? E já agora, para que é que servem estes resultados na educação? O mistério das finanças. Olá António, cá estamos nós para mais um episódio do Mistério das Olá Finanças. Pedro, olá A Pedro. SIC está desse lado, obrigado por estar mais uma vez connosco. Juntamos, ou melhor, gravamos aqui no dia em que o Governo fez o seu último Conselho de Ministros e, portanto, a partir de agora está em gestão. E a minha No pergunta dia em que o governo deixa de ser governo. deixa de ser Governo, passa a estar em gestão, e eu pergunto se alguma vez foi mais do que um Governo em gestão. Nunca o zero valeu tanto. Saiba mais sobre as soluções de crédito de habitação Milênio no site, na app ou numa sucursal. Crédito sujeito à aprovação. Milênio, aqui consigo. É uma provocação, claro, perguntar-se se este alguma vez foi um governo mais do que em gestão e porquê. Porque a principal crítica que eu faço a este governo é ter sido, ou este primeiro-ministro, portanto aos vários governos, é ter sido um governo de situação, de gestão de situação, portanto muito situacionista, com quase nenhuma capacidade de reforma, quase sempre a responder. À boleia, sempre à boleia, na verdade. Sempre à não é? boleia. E repara, para nós fazermos o balanço de António Costa é mais fácil do que fazer o balanço deste último governo. Porque neste último Sim. governo de maioria absoluta, eu tenho alguma dificuldade em dizer o que quer que seja, exceto passar cheques em reação à crise da inflação. Portanto, o Estado teve muitas receitas e depois andou a distribuí-las, e porque de resto só me lembro de confusões. Só me lembro 14 ministros dimensões, a secretários missões, a não é? seguir. Portanto, estes quase 2 anos de maioria absoluta, enfim, foi mais um ano e meio de maioria absoluta. Esse sinceramente acho que não serviu para nada. Foi um desperdício de maioria absoluta. Agora, se olharmos para os 8 anos de governação de António Costa, aí já temos bastante do que falar. António, queres começar? Eu anotei aqui 4 coisas boas e 4 coisas Então boas. avança, força. Eu acho que tens razão num ponto. Estes 2 anos foram literalmente perdidos. E até com variações negativas. Basta olhar para a saúde e para a educação, não é? E, portanto, não foram neutros, não foram perdidos no sentido em que nós não estamos exatamente no ponto em que estávamos há 2 anos. E o que é que estamos piores do que estamos há 2 anos? Se fosse apenas, e eu estou aqui a fazer o sinal para quem não nos está a ver, apenas Aspas. de 2 anos de casos e casinhos, e alguns foram casos muito relevantes, a coisa já seria significativamente e suficientemente má, mas o ponto é que acumularam-se casos nestes 2 anos, missões graves, sei lá, lembro-me assim de repente, a contratação do secretário de Estado adjunto, talvez o mais rápido da história, não é? Porque foi o secretário de Estado adjunto Sim. do primeiro-ministro, já era arguido, o primeiro-ministro já sabia que ele era arguido, contratou, nomeou e depois demitiu passado 3 semanas, 4 semanas. Mas pior, de facto, nós hoje temos problemas graves na educação e temos problemas graves e de emergência e de urgência na saúde. Temos uma terceira dimensão, não, é justo dizer, não é apenas portuguesa, que é problemas muito graves também na habitação. Estas 3 dimensões agravaram-se muito nestes 2 anos. Portanto, olhando para os 8 anos, o governo foi mais estável, nem é preciso dizê-lo, com a geringonça, que é uma coisa impensável, nomeadamente com 2 partidos totalmente desalinhados com alguns dos valores mais importantes de um governo ao centro, uma moeda única e a dívida, enfim. Talvez a banca... Correu bem quando se esperava que corresse mal, e correu mal quando era obrigatório que corresse mal. Correr bem, exato. Nós temos o Cavaco Silva regressado a criticar, digamos assim, ou a desmontar a armadilha das contas certas. Eu creio que tem parcialmente razão num ponto, obviamente, que é as contas certas, ou vamos dizer, na lógica do Presidente Cavaco, o saldo equilibrado é um instrumento para alguma coisa, não pode ser um fim para si mesmo. E, na verdade, nestes últimos anos, mais uma vez, nestes últimos 2 anos, quase pareceu um fim em si mesmo. Agora, é preciso, olhando para os 8 anos, é preciso reconhecer que com caminhos, digamos, nem sempre os mais adequados, por exemplo, com cativações no investimento, que hoje estamos a pagar em saúde e educação, por exemplo, Sim. mas a verdade é que o país precisava mesmo de entrar num modelo de saldos equilibrados ou próximo do equilíbrio e redução da dívida pública. Ao fim de 8 anos, provavelmente esse é que é o maior ativo que António Costa deixa. É o que é um paradoxo. Portanto, Os próximos ainda agora governos. muita gente diz o melhor ministro deste governo foi o José Luís Carneiro. Eu acho que as pessoas normalmente dizem isso
pelo critério errado, que é aquilo não deu asneira. Sim, exato. Mas, quer dizer, chegando ao fim destes 8 anos, sinceramente, acho que os ministros que deixaram mais marca, neste sentido que estamos a falar, foram mesmo os 2 ministros da Saúde, Mário Centeno e Fernando Medina. Agora, eu concordo, aqui nas minhas 4 coisas más, já deste Vamos a elas. no edifício, no navio de 4 canos, já estás em 3. Mas nas coisas boas, há uma marca que provavelmente ninguém se lembra, até porque na altura foi relativamente, não digo discreta, mas não foi muito amplificada, que é logo do princípio, que foi o resgate à banca. Isto acontece logo em 2015, ainda no final do ano. O sistema financeiro estava debaixo de uma pressão inesperada, porque aparentemente o que nós todos achávamos, ou pelo menos essa era a mensagem, é que depois da intervenção da Troika tinha sido a saída limpa em 2014 e estava tudo bem. Mas de repente, nós chegamos ao final de 2015, quando o governo é formado, e temos a queda do Banif, temos uma Caixa de Depósitos a precisar de uma injeção de capital De quase 5 mil milhões de euros, dos quais 4 mil milhões dinheiro público. Temos a Caixa de Depósitos a precisar de uma injeção de capital astronómica. Temos um problema acionista no BPI, na altura entre angolanos e espanhóis. Temos uma necessidade de capital do BCP. Temos um problema grave na venda do Novo Banco. Portanto, de repente, o sistema financeiro não estava descontrolado, mas estava num problema gigante. Aliás, quando Passos Coelho, em má hora para ele, falou do diabo, era disto que ele estava a falar. Porque o risco, naquela altura, já poucos se lembram, era de que a Caixa de Depósitos, a injeção na Caixa de Depósitos, fosse vista como uma ajuda de Estado. E porque se tivesse sido, teria que ter havido um resgate na Caixa. Ora, o que aconteceu imediatamente foi, a maior parte dos problemas foram resolvidos por acionistas, portanto, o BPI, o BCP, os acionistas resolveram entre si os problemas. No caso do BCP nem sequer era um problema, era necessidades de aumento de capital, não era um problema acionista. No caso do BPI, resolveu-se com o reforço dos espanhóis. Exato. Que foi muito bem recebido já agora pelo Governo e pelo Presidente da República. Mas os outros problemas já foram resolvidos pelo Estado, pelo Governo, que foi a venda do Novo Banco, foi o resgate do BPN ali em cima do fecho do ano, o resgate não, a venda ao Santander, A venda, sim. e sobretudo o problema da Caixa. Tudo isto passou, a Caixa de Depósitos passou sem ser ajuda de Estado aqui para nós. Claro que aquilo foi uma ajuda de Estado, mas ainda bem que a Comissão Europeia aceitou de outra forma. Portanto, acho que o primeiro ponto foi este, Sim, foi da banca. Segundo, há uma grande marca da chamada devolução de rendimentos. Aqui há coisas boas e coisas más. Grande parte não foi fazer nada, foi só desfazer medidas antigas. O PS reduziu o horário da função pública. Eu escrevi-se logo na altura, portanto, não... Era evidente que ia dar a asneira, não é? É evidente que ia dar asneira, deu asneira. O Presidente da República fez parte do consentimento dessa asneira. Foi um erro fazer a redução, na minha opinião, do horário da função pública. O terceiro, as contas públicas, como disseste. E depois, acho que há uma marca também importante, que é o aumento do salário mínimo. Nestes 8 anos, o salário mínimo aumentou cerca de 70% e chegamos ao fim, estamos com bastante emprego. Claro que isso esmagou a curva salarial. Hoje o salário médio está muito próximo do salário mínimo, isso não é bom, mas é uma marca importante. Depois, do outro lado, já se está em 3 coisas, e para mim o grande problema do governo é, primeiro, são 2. Primeiro, o controle das contas públicas vem essencialmente do corte do investimento, que depois teve problemas que hoje se vêem, e o segundo é total, eu não sei se é incapacidade, se é indisponibilidade, se é falta de vontade para aquilo que normalmente chamamos de reformar. E é assim que nós chegamos. No caso da habitação, é falta é basicamente não fazer nada. E como o Governo não fez nada, inclusivamente não fez aquilo que disse que ia fazer, Exato. o programa do Governo de 2015. No mínimo era fazer o que disse que ia fazer. O Governo falhou completamente, porque não aumentou o parque público, na altura disse que faria, comprometeu-se a fazer, inclusivamente através de reabilitação. Resultado, passado não sei quantos anos, a situação estoura e a resolução vai demorar anos. O segundo é o SNS. O SNS tem um problema grave de gestão e é o próprio Governo que diz isto. Sim. Isto tem sido feito em prejuízo do SNS, e não tenho dúvida que o PS não é contra o serviço público, pelo contrário, mas a sua falta de capacidade de gestão e a falta de investimento prejudicou gravemente o SNS, tanto que o problema fica para o próximo. Na educação é outra vez falta de planeamento
a situação foi sendo gerida ano após ano. Finalmente, na falta de investimento, vê-se, por exemplo, nas obras públicas e na dificuldade de gerir o PRR. Chegámos ao fim de 8 anos e continuamos sem aeroporto, e continuamos sem alta velocidade, e continuamos cheios de dinheiro no PRR por gastar. Exato. Enfim, só foi ao fim de 9 anos. Portanto, o governo não fez tudo mal, com certeza que fez coisas bem. Agora, o corte que fez no investimento e a falta de visão ou de vontade para reformar paga-se caro alguns anos depois. E fica, enfim, é quase uma espécie de uma síntese, não é? É um governo socialista que tem no seu aspecto mais negativo uma degradação constante de serviços públicos. Que é um paradoxo. Que é um paradoxo político anunciado, isto é paradoxo admitindo os socialistas, ou que o governo PS, digamos assim, dá de facto para lá do discurso, dá a mesma atenção aos serviços públicos. Na verdade, nunca tivemos tantos portugueses a subscrever seguros de saúde privados. Nunca tivemos tantos portugueses a escolherem escolas privadas para os filhos a estudar. Temos ainda pior, recentemente, dizias e bem, não só o parque público não aumentou, como se criaram desconfianças que afastaram os investidores privados, nomeadamente nos último ano, já nesta fase, com este governo. E, portanto, temos um governo socialista que, de facto, controla as contas, e podemos dizer que controla as contas, mas que tem o outro lado da moeda, é que controla-as da pior forma possível, fosse um governo socialista ou um governo social-democrata, de esquerda ou de direita. Repara que isso são opções, porque um governo teve tantas receitas fiscais como este teve. E a boleia do BCE, não te esqueças. E sim, durante os primeiros 5 anos, a borla do Portugal, BCE, que não foi só para nós, não foi só para nós, mas que beneficiamos muito dessa borla, não é? Portanto, com contas públicas, com um aumento muito grande das receitas, o governo foi respondendo aos problemas com o aumento de despesa corrente, contratando mais funcionários públicos. O número voltou a estar ao nível que estava anterior. Estamos provavelmente no nível, se não é o mais alto, está ali no limiar. E respondendo que isso era uma maneira de melhorar os serviços públicos, mas não foi. E é o próprio, lá está, quando no SNS é o próprio governo diz que isto é um problema de gestão, leia esse problema de governação. Portanto, o governo aumentou muito a despesa com a saúde. Muito mesmo. Isso não resolve o problema de gestão de recursos humanos, nem das urgências. Os gastos com os medicamentos estão descontrolados, basta olhar para o aumento da despesa, não é só o medicamento das gêmeas. E isto tudo é a governação, é a gestão, e o governo foi preferindo aumentar a despesa corrente de salários do que utilizar isso para investir. E finalmente, para fechar aqui este ciclo, tudo isto feito com uma carga fiscal absolutamente recorde ano após ano. Isto é, sim, fomos fazendo isto tudo e dizíamos, mas o governo teve estes resultados, mas ficou mais dinheiro no bolso dos portugueses. É mentira, não ficou. De facto, não ficou porque a carga fiscal foi aumentada. Não vamos entrar na discussão sobre houve descida de impostos para um lado, houve subidas de impostos para outro, nos indiretos, as contribuições. A verdade é que no final do dia, o indicador que conta carga fiscal, nós temos a maior carga fiscal da democracia. Bom, agora vamos aos outros mistérios, até porque eles também estão relacionados. Sim. E o primeiro mistério é, dizia eu no princípio, para que é que serve este aeroporto? Este aeroporto não existe, porque não se sabe. Estamos a falar, obviamente, do processo que esta semana teve mais um capítulo, e já são tantos os capítulos que já tudo isto é muito incredível, mas a Comissão Técnica divulgou a sua avaliação sobre as várias possibilidades de localização do aeroporto de Lisboa e privilegiou a escolha de Alcochete. Não é a primeira vez que Alcochete é apontado como a melhor solução, se bem que seja uma solução, também é a solução mais onerosa e é que demora mais tempo a implementar, mas é aquela que já foi várias vezes preferida. As primeiras reações não são inócuas. A ANA veio completamente pôr em causa. A ANA tem obviamente um interesse direto nisto. Laras veio pôr em causa esta escolha, e politicamente houve duas reações. Pedro Nuno Santos, no fundo, galvanizou a sua própria escolha, porque é muito parecida com aquela
que há cerca de 2 anos, há 1 ano e meio, Sim. criou aquele despacho, criou aquela crise após um despacho que depois foi revogado pelo Primeiro-Ministro. E a segunda foi Luís Montenegro, que não se comprometeu, aliás, pelo contrário, descomprometeu-se completamente em relação a esta comissão técnica, dizendo que depois, quando se ganhar, logo vê o que é que decide, mas não se sente preso ou vinculado a esta decisão. Portanto, para que é que serve este aeroporto? Eu não quero mesmo ser cínico, mas eu acho que o que me parece é que continuamos a perder tempo. Não, vamos lá ver. Eu percebo o teu ponto, mas quero sublinhar primeiro uma coisa. Eu gostei do método. Eu tenho que reconhecer que, Sim. aliás, mérito, neste caso, negociação política, mas mérito de Luís Montenegro, depois daquele impasse, precisamente na sequência da crise também, da primeira crise, na verdade, com Pedro Nuno Santos, o método é um método que é robusto. Isto é, foram contratadas pessoas independentes, fizeram o trabalho de casa de forma transparente, no sentido em que nós temos os resultados, temos os estudos, a comunidade em geral, digamos, os especialistas, os economistas, os ambientalistas, todos podem, digamos, escrutinar aquilo que lá está, criticar, não criticar, pôr em causa, mas nós sabemos, passamos a saber, pela primeira vez, de uma forma clara, porque é que a opção é chamada, se quiseres, a opção dual, não é? Que é manter a Portela durante mais uma década, mais ou menos, e avançar para Alcochete. Alcochete, não sendo uma surpresa, tem, eu diria, a desvantagem de ser o investimento mais pesado. Tem, apesar de tudo, uma vantagem, por exemplo, em relação a outras, mesmo considerando que Santarém fica a 100 km de Lisboa e seria impossível de escolha. Os terrenos são do Estado e, portanto, a obra poderá avançar muito mais facilmente numa operação em que tem que haver expropriações de terrenos de privados, que é sempre moroso, enfim, e gera sempre tensão e tempo. A ANA tem, digamos, a reação natural por uma razão, porque tem muito dinheiro na Portela. Muito mesmo. Muito mesmo. O estudo, aliás, mostra isso. É talvez o aeroporto mais rentável que a ANA tem, a Vancy, que é a dona da ANA, e preferia ir para Montijo, que é um investimento mais pequeno, enfim, e portanto... Já estava previsto no contrato. Já estava previsto o contrato. A verdade é que Pedro Nuno Santos não se pode rir muito. Vamos lá ver. Pedro Nuno Santos defendia o Montijo já, e o Montijo sai destruído deste estudo. E não é por várias razões. Desde logo uma que é, não tem capacidade de expansão. E, portanto, investir 1.500 ou 2.000 milhões de euros para uma coisa que nós já sabemos que, se precisar de ser aumentado, não vai poder ser aumentado. E, de facto, reconheço que não é a forma provavelmente mais adequada de fazer um investimento no longo prazo. Depois, também sou sensível ao tema de passarmos a ter aqui uma espécie de uma ponte aérea, literalmente. Não é? Temos a ponte 25 de Abril, temos a ponte Vasco da Gama e passávamos a ter uma ponte TAP e de todas as companhias entre Montijo e Portela e Montijo. Enfim, houve, confesso, uma pessoa da comissão que comentava, fazia um comentário interessante. Era como fazer para um suíço um aeroporto a passar, 2 aeroportos a cruzarem-se por cima dos bosques, não qualquer, ou por cima de uns Alpes suíços quaisquer. Ora, para a ANA é um bocado irrelevante o tema de se passa por cima do rio, se não passa por cima do rio, essas consequências. A ANA tem um objetivo, tem uma concessão. Obviamente que a negociação vai ser difícil. Também é verdade que a concessão, que Alcochete não precisa ser todo construído, isto é, tem capacidade de expansão, tem que ser construída uma pista, aquilo admite-se chegar às 6 pistas. E as 6 pistas é que tem o custo de 8 ou 9 ou 10 mil milhões de euros. É se construir uma primeira fase aponta para 4 ou 5 anos, uma segunda. Portanto, eu diria que o que é importante, a reação de Luís Montenegro não me deixou muito confortável, é verdade. Porque a criação de um comitê, um grupo interno para avaliar uma comissão para avaliar uma comissão é um bocadinho estranho. Para avaliar as propostas que há 50 anos não percebi, confesso que não percebi essa ideia. Eu sei ter percebido. E eu acho que o ter percebido é precisamente para que isto não sirva para nada. Isto seria trágico. Isto seria trágico. Vamos lá ver, este relatório, por exemplo, destrói Montijo, como dizes,
mas destrói Santarém. Sim. Santarém. E não é só por causa da distância. E não é só por causa, exatamente, não é só por causa, ao contrário de Vendas Novas, por exemplo, que tem a distância contra ela, mas depois tecnicamente pontua bem em vários dos critérios. Agora, o lobby de Santarém, que aparece à 25ª hora, É muito forte muito e através muito- do PSD. Sim, Um, sim, é verdade. E, agora, e, eu portanto, concordo contigo que Maria Rosário Partidário, que a Comissão, liderada por sim, Maria Rosário Partidário, que fez um ótimo trabalho. acho que é um bom princípio ser para alguma Do que é que coisa. estamos a falar. Sim. Claro. E depois, até eu diria, porque é que não replicar este modelo com o tempo, olhando, finalmente estamos a discutir uma coisa a longo prazo. Portugal não discute coisas a longo prazo, não é? Sim. Ainda agora falávamos há pouco da saúde e dos médicos. É preciso uma reforma da saúde. O que se discutiu foi a política remuneratória imediata dos médicos e não a reforma da saúde. Enfim, temos um estudo que olha para o longo prazo e olha para o país a 50 anos. Tem previsões que alguns especialistas duvidam, por exemplo, previsões de tráfego de 80 milhões de passageiros, que é mais do que tem hoje Heathrow, por exemplo, em Londres. É viável, não é? Eu não sei. Enfim, os estudos foram feitos e são escrutináveis, como eu dizia. Mas também é verdade que provavelmente ninguém dizia que a Portela, o aeroporto Humberto Delgado, teria hoje o número de passageiros todos os dias e todos os anos que tem. As únicas coisas que ali encontrei, eu pelo menos não fiquei clarificado, tem a ver com mais uma década de Portela. Portela está completamente esgotada. E quando dizemos esgotada, não é só, não cabem mais voos. Está para lá disso. Está para lá disso. É tão simples como entrar ou sair do aeroporto de Lisboa, por exemplo, neste momento, é um fadário. Está sempre completamente congestionado porque não está dimensionado para aquilo. É prestar mau serviço. É chegar... mas atenção, que no estudo diz, avança-se Alcochete, admitindo que Alcochete tem um prazo da primeira pista de 6 anos, 4 a 6 anos. O ponto é termos a Portela como temos sem nenhuma alternativa nos próximos 6 anos. Portanto, ter a primeira alternativa ou a início alternativa dentro de 6 anos. A verdade é que se fôssemos para o Montijo, também demoraríamos 2 a 3 anos. 2 a 3 anos. E, portanto, a diferença é construirmos uma coisa estrutural a prazo e demoramos 6, ou construirmos uma coisa enfim, que é um remendo para, na verdade, poder acabar ou poder ser substituída a 3. Portanto, essa eu diria que é a comparação. Não é uma discussão fácil. Outra coisa que se percebe também, que é o contrato de concessão da ANA vai ser o cabo dos trabalhos para ser negociado. Vai. Aliás, há uma coisa que vai ser mais tempo, a única coisa que eu critico. Antecipar, não é? Sim. A única coisa que eu critico com Maria Rosário Partidário é por uma frase. Eu parece que Maria Rosário Partidário foi um bocadinho além das suas funções quando fez alguns comentários sobre política de ordenamento de território, por exemplo. Ninguém lhe encomendou essa missa. Não é um erro, mas vai um bocadinho longe demais, na minha opinião, quando diz o seguinte: nenhuma destas propostas custa dinheiro ao Estado. Ou seja, é uma PPP, não é? E neste país, depois do que já aconteceu com tantas PPPs, nomeadamente as rodoviárias, dizer que o facto de não ter financiamento partidário em troca de exploração, ter financiamento privado, perdão, em troca de exploração privada, que isso significa que não tem custos para o Estado, é quase tomar uma posição ideológica sobre o que é uma PPP. Estamos sempre a falar de contratos que têm que ser negociados, que implicam tipicamente gestão de risco, quem é que fica com os riscos e durante quantos anos é que são a concessão. E não, o facto de não haver um desembolso de dinheiro não significa que não custa, muito pelo contrário, pode custar e pode custar muito. O diabo está nos detalhes, não é? Sim, a única crítica que lhe faço, de resto, acho que a Comissão de facto fez um bom trabalho. Esperemos que tenha servido. Aliás, Carlos Mineiro Aires disse logo no princípio, estou a citá-lo, nem passa pela cabeça que isto não sirva para nada. Eu espero que não passe pela cabeça de ninguém. De ninguém, exato. De ninguém. Vamos ao segundo mistério. O segundo mistério é, afinal, para que é que servem os resultados de PISA? Enfim, os resultados de PISA são um teste à avaliação de conhecimento de alunos de 15 anos dos países da OCDE. Ora, a verdade é que depois que nos andaram a dizer da pandemia, o nível de conhecimento em áreas centrais, como português e matemática, dos nossos alunos de 15 anos,
caíram de forma muito significativa. Fazemos um parênteses, caíram na maior parte dos países, é certo. Não foi apenas em Portugal. Mas é preciso dizer o seguinte, é que caíram muito mais em Portugal do que noutros países. Ora, não chega a invocar os efeitos da pandemia para justificar tão maus resultados. E, portanto, a pandemia atingiu todos os países e, portanto, esse argumento que colhe também merece outra reflexão. O que é que foi feito para a recuperação do tempo perdido escolar na pandemia? Portugal fechou muito rapidamente as escolas, tardou a desconfinar as escolas. Isso é muito polémico logo na altura. E depois, apesar das promessas de que haveria, seriam definidos programas de recuperação de tempo de estudo, a verdade é que esses programas nunca funcionaram. Nunca funcionaram. E portanto, os resultados não surpreendem, mas deixam-nos no mínimo, e a mim, zangado. Porquê? Porque nos andaram a dizer, nos últimos 2 anos, nomeadamente o ministro João Costa, de que Portugal até se tinha comportado muito bem, e ainda há poucas semanas tinham divulgado uns indicadores internos de que os alunos não tinham perdido nada, até se tinham comportado muito bem. Estes resultados internacionais, comparáveis, exigentes e com graus de exigência idênticos a todos os países, mostram verdadeiramente que há aqui uma faixa, digamos, de alunos que vai chegar menos bem preparada. Eu não digo que vai chegar mal preparada. Nós ouvimos no discurso público, político, e corresponde à verdade, pelos níveis de formação, que os alunos e a geração dos 20 aos 30, neste momento, é a mais bem preparada de sempre. Provavelmente, se calhar, vamos dizer daqui por 2, 3, 4, 5 anos, que a geração seguinte, se calhar, está menos bem preparada do que esta, que é a mais bem preparada de sempre, não é? Sim, repara, aquilo que os especialistas têm dito, enfim, além da permanente controvérsia sobre a utilidade ou perversidade deste tipo de rankings, eles são obviamente um elemento de análise e de comparação, na minha opinião, útil, mas além de toda essa controvérsia, o que tem sido analisado é de facto os efeitos da pandemia. Eu recordo-me perfeitamente naquela altura de o encerramento das escolas decorre sobretudo do medo com que o governo estava, porque a situação é uma altura que todos nos lembramos que se descontrola nos contágios, e especialistas em educação, muitos mesmo, de virem na altura criticar a decisão porque se ia interromper um ciclo de formação dos mais novos que provavelmente nunca seria recuperado. Agora, há aqui uma segunda questão que tem a ver com a escola pública e com modelos de ensino. Sim. Os modelos de ensino dos países desenvolvidos, isso é uma das coisas que tem sido analisado ao longo destes dias, não está a acompanhar a evolução dos tempos, porque os tempos não são muito favoráveis a um modelo de ensino tal como ele existia no passado. Nós estamos, e não tem só a ver com os miúdos hoje terem a atenção muito mais dispersa, tem a ver com coisas como a inteligência artificial, Sim. que ainda está a começar, ainda está no início e que muda muito a forma como nós nos relacionamos com o trabalho, mas também com a forma como nos relacionamos com a aprendizagem e com a formação. Este é um debate mais generalizado, não compete apenas ao governo português e aos governos portugueses, mas parece cada vez mais evidente que é preciso adaptar esse modelo. No caso português, isto é agravado por aquilo que se passa na escola pública, que é essencialmente falta de professores e a não capacidade de substituição. Então em Lisboa e no Algarve é terrível. É terrível e é essencialmente por falta de condições remuneratórias e no caso de professores que são substitutos, que são referidos, etc. Sim. É agravado pelo... Eu recordava-me agora, por exemplo, que não houve, por exemplo, prolongamento de calendário escolar depois da pandemia. Acabou no tempo em que era suposto acabar, estando tudo a funcionar normalmente. Ora, poderia-se ter estendido e deveria-se ter estendido o período escolar naquele momento para recuperar, digamos, lá está o tempo perdido com a pandemia, e a verdade é que não se recuperou. Talvez seja também um bom momento estes resultados
e a mudança de governo, isto é, ou o novo governo, seja do PS ou do PSD, mas a campanha eleitoral para olhar para a educação e para estes resultados e para perceber o que é possível e desejável fazer no novo ciclo político, não é? E assim chegamos às moedas. António, começamos pelas boas ou pelas más moedas? Vamos às boas moedas, porque não há muitos negócios e vamos trazer aqui um negócio. E não é só um negócio, mas a líder. Estamos a falar de Cláudia Azevedo, a líder do Grupo Sonai. Esta semana tive a oportunidade de olhar para o percurso de Cláudia Azevedo, que é CEO do Grupo Sonai desde 2019. Sucedeu ao irmão, Paulo Azevedo, e tinha um grande desafio, que era internacionalizar a Sonai. Nós sabemos que a Sonai tentou internacionalizar o retalho e deu-se mal no Brasil. Tentou internacionalizar o retalho para Angola e deu-se mal, numa parceria com Isabel dos Santos, que correu mal. Na verdade, não chegou sequer a materializar-se. E o desafio de Cláudia Azevedo sempre foi esse. Nos últimos 5, 6 anos, portanto, Cláudia Azevedo assumiu as funções em março, abril 2019, então, fazer 5 anos, o objetivo e o desafio era esse. Esta semana foi anunciado que a Sonai lançou uma oferta pública de aquisição, uma OPA, para comprar a totalidade de uma empresa, já tinha uma participação, mas a totalidade de uma empresa que se chama Musti Group, que é líder no retalho de produtos e prestação de serviços para animais de estimação nos mercados de Finlândia, Suécia e Noruega. Não estamos a falar de retalho propriamente dito, ainda assim, esta empresa, de acordo com os valores oferecidos pela Sonai, tem um valor implícito de quase 900 milhões de euros, o que não é também uma coisa pequena. Noutras áreas, na área das tecnologias, por exemplo, a Sonai tem feito operações, tem, digamos, feito operações de internacionalização que começam a ter, digamos, expressão no volume de negócios e expressão também digamos, nos resultados e no peso da área chamada não alimentar, isto é, para lá do continente, no valor total do grupo. Isso é muito interessante. Na área, por exemplo, dos têxteis, a Sonai já é provavelmente o maior grupo têxtil do país. Certo. Isto é interessante, com a Zipi e com a Salsa. E tem a operação de internacionalização. A Sonai criou um grupo que se chama, uma marca que se chama Spark Food, que é para a alimentação saudável, e que tem já operações em 5 ou 6 países. E, portanto, obviamente que o retalho e a marca Continente continua a ser, de longe, o grande negócio. Este ano, provavelmente, o grupo vai passar os 6 mil milhões de euros de faturação, se calhar até 7 mil milhões. Nos primeiros 9 meses já estava próximo dos 6 ou em torno dos 6. A Sonai Retalho tem cerca de 4, tinha nos 9 meses cerca de 4,5, a memória não me falha, mil milhões de euros de faturação. Mas de facto o que se percebe é que, por exemplo, por comparação com o grupo concorrente em Portugal, Jerónimo Martins, que tem grande operação, é de facto o retalho, e sobretudo a Polónia, a Colômbia e Portugal com claramente menor peso. A Sonai está aí por outro caminho, está a internacionalizar segmentos e não o seu porta-estandarte, que é onde se sente confortável e de resto é líder do mercado em Portugal. O que é que isto mostra? Que, apesar de tudo, a Sonai está, com Cláudia Azevedo, a fazer o caminho que provavelmente fecha a ponta em relação ao pai Belmiro de Azevedo. Paulo Azevedo seguramente foi muito importante na transição da Sonai, obviamente, mas parece que o espírito Sonai de Belmiro de Azevedo recuperou ou ganhou novo protagonismo com este tipo de liderança Uma agressividade de negociação, de assertividade e de se calhar até de ambição, que também é justo dizer. Eu recordei, porque estive a ver esses números, o mandato de Paulo Azevedo foi muito concentrado em, digamos, tornar o balanço mais sólido, menos dívida, mais capacidade de investimento. Cláudia Azevedo herda do irmão Paulo um grupo mais sólido do ponto de vista financeiro, portanto com mais capacidade de fazer o que está a ser feito hoje. Mas a verdade é que está a ser feito hoje. E Paulo Azevedo reconhecia a data, eu recordo-me,
que a internacionalização era a grande falha, ele considerava ele próprio a grande falha da sua gestão, ou o ponto menos positivo, não diria que é uma falha, mas um ponto menos positivo. Cláudio Azevedo, com esta operação, tudo indica ter sucesso, dá mais um passo para esse reforço. Enfim, negócios nestes tempos, ainda por cima nestes tempos de incerteza política, devem ser sublinhados. Sim, ver um grupo português investir, crescer e investir através de operações de bolsa já agora, Sim. Que são transparentes e são abertos, é raro, infelizmente, mas merece claramente a boa moeda. Já a má moeda também passa pela bolsa, mas de outra forma. É José Neves, líder da Farfetch, que está a ter um final de ano absolutamente terrível. Ele disse em agosto, creio que foi em agosto, que 2023 estava a preparar-se para ser um ótimo ano para a Farfetch. Está a ser exatamente o contrário. Depois da empresa ter apresentado resultados muito maus, o que aconteceu foi uma reação em bolsa nos Estados Unidos de quebra, de desvalorização muito acelerada da empresa, e depois seguiu-se uma ameaça, uma queixa, uma denúncia de uma sociedade de advogados dos Estados Unidos que vai apresentar uma ação coletiva por fraude de valores contra a Farfetch. A Farfetch, onde o José Neves já falou há cerca de uma semana, creio, sobre a possibilidade de retirar a empresa de bolsa. O que se percebe é que o problema da Farfetch tornou-se muito maior do que apenas, e já não seria pouco, uma quebra nos seus resultados e no seu volume de negócios. Neste momento estão em causa questões como reputação, como comunicação transparente e verdadeira aos mercados. Portanto, está a ser um período bastante... E sabes que é um tema interessante, que é... contrário aos ventos iniciais. Uma reflexão é os unicórnios em bolsa. Se a bolsa é, de facto, o melhor modelo para empresas em unicórnio. A Farfetch foi o primeiro unicórnio português. Não é? Pois não. Foi o primeiro unicórnio português. É, dos 8 que estão registados, o primeiro a cair, diria, a cair de forma significativa em valor de mercado, com estes problemas das ações coletivas. Ainda esta semana, um administrador do Grupo Alibaba, do chinês Grupo Alibaba, saiu do board da Farfetch. E o que é que José Neves contaria, provavelmente, com um mercado em que está a falhar também por razões do mercado, e não exatamente ou apenas por razões da Farfetch, que foi o mercado chinês. Farfetch apostou tudo no mercado chinês e naquela classe média, média alta e alta chinesa, que são muitas dezenas de milhões de consumidores. A verdade é que a China está em situação económica difícil e a China revelou-se um mercado muito longe daquele que a Farfetch precisava que fosse para continuar e para responder, digamos, ao investimento que foi feito no negócio. A faturação da Farfetch não caiu muito, e esta semana o EC publicava 3 ou 4 gráficos. O que é que está a acontecer? A faturação manteve-se estável, também não cresceu, mas infelizmente para a Farfetch as margens caíram, o que tornou um negócio de facto muito difícil, refletindo-se depois, lá está, numa exigência de mercado. Eu creio que provavelmente os outros unicórnios, enfim, cada setor é um setor, e os unicórnios portugueses e outros não estão todos no mesmo setor, mas provavelmente os unicórnios portugueses olham para a Farfetch e pensam, se calhar é melhor consolidar o negócio e ter a operação estabilizada antes de tentarmos o teste de mercado definitivo, que é muito rápido. Quando corre muito bem é fantástico, quando corre muito mal também é muito rápido o mercado a fugir. É porque, sobretudo, quer dizer, nós há bocado ainda agora estamos a falar da Sonai. A Sonai tem um cash cow, não é? Uma vaca leiteira de dividendos que se chama toda a operação de retalho, sobretudo. Portanto, é um negócio maduro, cresce em cima do próprio cash flow que gera. A Farfetch, ou melhor, os unicórnios vivem de sonhos, vivem de expectativas, vivem de projetos. E a Bolsa gosta muito, os investidores em Bolsa adoram acreditar em projetos, porque quando correm bem, o crescimento expectativa, claro. A Farfetch em 5 anos perdeu 2,5 mil milhões de euros de prejuízos acumulados. Sim. E teve aqui um ano muito bom, 2021. 2022 já bastante positivo, ainda assim no verde,
mas voltou ao vermelho em 2023. E as perspectivas para o ano todo são mais daí aquela ideia de que se calhar é melhor tirar de bolsa, voltar a olhar para dentro com os investidores que tem, com uma estratégia de crescimento que tem. Repara, a empresa neste momento vale mais ou menos 400 milhões em bolsa. Sim. Há 10 meses valia 7 vezes mais. Sim. Ou seja, também custava 7 vezes mais. Custava 3 mil milhões. Agora vale 400 milhões, mais coisa, menos coisa. Portanto, é uma empresa que precisa, que de repente tem aqui No mínimo um desafio. E é um desafio existencial no sentido de que é a sua existência. É mesmo. Que está em causa. Esperemos que, obviamente, que tudo corra bem a esta empresa e a todas as pessoas que se relacionam, todos os stakeholders, como se costuma dizer, que se relacionam com ela. António, chegamos ao fim deste episódio. Já não temos governo. 61º Mistério das Finanças. Exatamente. E agora estamos num governo de gestão. Mas nós continuamos aqui em plena governação neste Mistério das Finanças. Até para a semana. Até para a semana. Um abraço, Pedro. O Mistério das Finanças. Nunca o zero valeu tanto. Saiba mais sobre as soluções de crédito de habitação Milênio no site, na app ou numa sucursal. Crédito sujeito à aprovação. Milênio. Aqui, consigo.